sobre como inovar o nosso modelo de negócio, né, nesse momento que vivemos agora. E hoje vamos trazer aí um assunto bem importante que todo mundo precisa, né, que é a nossa relação com o dinheiro. A gente vai aguardar ainda até as 19h30, que é o nosso horário de transmissão. Então vocês podem ir aí, vai aí no aviãozinho aí embaixo, convida as pessoas. Vamos lá, vamos chamar o pessoal para assistir e vai ser um bate-papo bem legal com uma convidada super especial. A gente quer agradecer também quem está nos acompanhando não só pelo Instagram, mas também pelo Facebook, né? O pessoal já está ligado aí. E 19h30 a gente inicia a nossa transmissão, então o nosso bate-papo com a nossa convidada, a Fernanda Schiden. Já está chegando aí para compartilhar conosco esse momento. O nosso tema de hoje, então, né? O nosso tema vai ser, em 2020, a sua relação com o dinheiro mudou? Então, se a sua relação com o dinheiro mudou, seja ela para melhor ou não tão boa assim, nos acompanhe que nós vamos bater um papo super legal aí, tá, galera? Fique ligado. Olha só, já temos a nossa convidada de hoje. Tudo bem, Fer? Oi, tudo bem? Me veem E bem? Me aí? escutam? Estamos Tudo bem? ouvindo e te vendo muito bem. Que Que legal. bom, que bom. Faremos uma Já, boa parceria hoje. com certeza. E eu acho que nós temos uma audiência bem diversificada hoje, né? Eu tô vendo Olha aí, só, coisa boa. tô vendo aí nossos pessoas nos acompanhando aí de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas, né? De vários locais do Rio Grande do Sul, inclusive já vi a Kátia aqui lá de Erechim, isso aí. O pessoal Que vai bom. entrando, comece a interagir aí com a gente. Vão guardando as perguntas, né, Fer? Que eu É aposto que isso vamos aí. ter várias perguntas hoje, né? A gente vai falar bastante sobre a relação das pessoas com o dinheiro nesse momento em que a gente está vivendo esse momento diferente da economia, né, e da vida das pessoas. Isso aí, eu já tô vendo o pessoal da Paraíba, a Elaine de Paraíba, disse para avisar que eles estão assistindo. Legal, Olha beijo para só, Paraíba. Olha que legal. só, já atravessamos o país aí, né? Que joia. A Muito bom. Janine, isso aí, legal. Então a gente vamos aguardando o pessoal entrar aqui, né, Fernanda? A gente vai cumprir com o nosso horário 19h30 agora, então já Aham, podemos iniciar, né? Então, vamos claro. começar nos apresentando, né? Então, eu sou a Cara Espada, sou assessora de programas sociais da cooperativa Sicredi Alto Uruguai, né? E hoje a gente vem aqui com o tema em 2020, a sua relação com o dinheiro mudou, né? E trazemos para compartilhar esse momento conosco a Fernanda Schiden, né? Nossa consultora dos programas sociais da Central Sicredi Sul, né, Fer? Muito Aí. obrigada por ter aceito o convite. Uma boa noite, então. Obrigada, boa noite a todos. E eu sou, então, consultora de programas sociais lá da Central Sul. A sede da Central Sul fica em Porto Alegre, mas nós temos cooperativas pelo Rio Grande do Sul todo, por Santa Catarina também, e Minas Gerais agora, em breve no Espírito Santo também. E a gente atua principalmente na frente de educação financeira, né? E aí a Karen me convidou para esse bate-papo. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, assim, conversando com todos vocês. Legal. Vamos fazer um giro, Fer, para ver de onde é Vamos que o sim, pessoal está nos vendo hoje. Eu quero saber vamos sim. quem é
Tem alguém aí do Rio Grande do Sul? Coloca aí, interage com a gente. Manda palminha, manda um ok, um joinha. Vamos lá. Pessoal de Santa Catarina, interaja com a gente aí. Vamos lá, use o chat no Facebook, no Instagram, né? Também temos, vamos um pouquinho mais longe. Será que já temos aí Minas Gerais presente, então? Temos Minas já? Se tiver alguém de Minas, ó, Santa Catarina tá aí. Se tiver o pessoal de Minas Gerais aí, legal. Agora eu quero de novo, vamos ver, Paraíba tá aí conosco hoje, então vamos mais longe. Olha, Canoas, Santa Catarina. Ó, Minas Gerais. Isso aí, né? Legal, então. muito Ó, bem. a audiência qualificada, hein, Fernanda? Aham, Olha a responsabilidade hoje, né? Então, não espero que tu pode. esteja aí afiadinha para as perguntas que vão vir. Cambuí Não está pode. presente aí já, né? Bom, Fer, vamos começar a nossa noite, então. Eu quero fazer para ti a pergunta que gerou o nosso bate-papo de hoje, né? Em 2020, Fer, a tua relação com o dinheiro mudou ou não mudou? Mudou, mudou. Na verdade, é inevitável a gente não pensar, né, para frente quando tu vê uma situação como essa acontecer. Quando a economia fica toda parada, né, e a gente se a renda. Então, esse foi o meu principal pensamento na hora, assim, né? Se eu me vejo sem emprego ou sem renda daqui para frente, o que que muda na minha vida, né? E a principal reflexão é com relação ao consumo nesse momento, né? Então, sim, eu pensei muito principalmente de março para frente, que foi quando a gente encarou essa questão da pandemia mais de perto, né? Então, esse sim, esse foi um pensamento na hora, assim, precisamos olhar para aquilo que estamos gastando, né? Legal. E para ti Quero, mudou, Karen? eu acho que sim, né? Como eu vou falar agora, assim, eu acho que a gente vive de episódios, né? E cada episódio que acontece na nossa vida, ela nos faz refletir, né? E ainda que daqui a pouco as pessoas não tenham parado para pensar e hoje se depararam com essa pergunta da nossa live, né? Se a relação mudou ou não mudou, eu imagino que sim, né? Pode ser para melhor ou para pior, mas alguma Uhum. mudança esse momento está nos causando, né? E eu quero perguntar para quem está nos assistindo. Coloca aí no nosso chat, coloca no Face e no Instagram. A sua relação em 2020 com o dinheiro mudou ou não mudou, né? Então interage aí com a gente, tá bom? Bom, Fer, olha só. Só mencionar aqui que eu vi também Paraná e vi São Paulo já aqui, tá? Então já ampliamos aí a audiência. Que É, joia, coisa boa. isso aí. E Fernanda, olha todos só. participem, né? Interajam fazendo perguntas, a gente está aqui para responder. Isso aí. A gente sabe assim que o nosso comportamento com o dinheiro ele é embasado em três etapas, né, na nossa vida. Duas que nos constroem mais na infância, que é o que nos ensinam e os exemplos que nós temos, né, relacionados ao comportamento e à relação com o dinheiro. Mas tem um pilar que são os episódios, né? Então, durante a nossa vida, nós vivemos episódios e esses episódios vão nos moldando, né? O nosso comportamento com o dinheiro ele vai mudando de acordo com os episódios. E eu tenho certeza que esse cenário agora, e aí não falando somente de crise de saúde, de crise econômica, mas esse cenário do isolamento social nos fez, nos colocou num episódio que com certeza a gente tem refletido muito sobre como a gente se relaciona com o dinheiro, né? E a gente sempre diz que a nossa relação, quando a gente pensa em dinheiro, ela não pode ser uma relação doída, né? Ela tem que ser uma relação muito leve, tá? Então, o nosso objetivo hoje é trazer para o pessoal que está nos assistindo algumas realidades, alguns casos da vida real, sabe? Porque eu acho que é trazendo os casos da vida real que a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguir levar alguma dica, né? Algum insight para que quem esteja passando por isso possa, né? Visualizar algo de diferente e de melhor para si, né? Então, assim, olhando para esses episódios, a gente se deparou com uma situação que é a seguinte: primeira, né?
nesse momento, passei a não ter mais renda, né? Eu não tenho renda, eu tenho endividamento, ou eu tenho uma família para sustentar, né? E eu não tenho reserva financeira. Então, Fernanda, eu te pergunto, para quem está passando por essa situação hoje, tá? O que é que nós podemos, o que que você pode dizer para quem nesse momento de fato está lutando pela sobrevivência, né? Sim, sem dúvida, nós temos um grande número da população brasileira formada por pessoas que perderam a renda, né? Por trabalhadores informais que se viram de uma hora para outra ou sem emprego ou sem ter como gerar a sua renda. E essa renda, muitas vezes, é aquilo que a gente fala na linguagem popular, né? Eu ganho de manhã para comer à noite. Muitas vezes acontece isso. E sim, eu já ouvi declarações de pessoas que se viram sem nada, de um dia para o outro, com filhos dentro de casa, tendo que alimentar e não tinham o que fazer. O que a gente encontra, o que a gente pode indicar como alternativa para a solução desse problema é a pessoa tentar buscar lá no fundo a sua criatividade para tentar gerar renda de algum jeito, né? E o que as pessoas contam que fazem nesses momentos de crise? Muitas vezes a criatividade ela aflora é aí mesmo, né? É quando a gente se vê em crise, quando a gente tem que resolver um problema. Então eu vi casos, por exemplo, de uma senhora que era dona de casa e que o marido ficou. Eu peguei esses R$ 15 e fiz 2 marmitas para vender. E no outro dia eu fiz 4, no outro dia eu fiz 6, e eu fui gerando renda para minha família, e com as sobras daquilo que eu fazia para vender, eu alimentava os meus filhos. Quer dizer, claro que não é a solução ideal. E aí daqui a pouco tu consegue uma coisa com um amigo, com um vizinho, e as pessoas vão se ajudando. Empreender, não no sentido de me tornar uma pessoa jurídica e buscar o meu negócio, não é isso. Empreender no sentido de ser criativo, de buscar aquela alternativa que pode ser a única que eu tenho na hora para fazer renda. Eu sei fazer unha, então eu vou ser manicure por uma semana. Daqui a pouco isso vira a minha profissão. Ou eu sei mexer com o cabelo, eu vou arrumar o cabelo da vizinha, eu vou cuidar do filho da vizinha que precisa trabalhar, enfim, buscar alternativas com a própria vizinhança, com os seus amigos, com a comunidade, né? Mas eu acho que tem uma recomendação que vale para qualquer perfil econômico, né? Que é a questão de a família participar das decisões. Então, hoje mudou, que ela não é mais assim como era antes, e a família precisa participar desse momento de decisão e de mudança, né? Isso é bem importante. Eu acho que a presença da família ela é importante em qualquer etapa e qualquer situação financeira que a gente viva, né? E eu vou desafiar agora, tá, Fernanda? Vamos se arriscar. Eu quero saber se tem alguém menor de 18 que está aqui nos assistindo. Se tiver, coloca o dedinho aí para a gente saber por quê. Porque você que é jovem, tá? Muitas vezes a gente sempre tem o hábito de dizer, olha, pai, mãe, ensine o seu filho a cuidar do dinheiro. Mas você que já tem uma certa idade, que é adolescente, que é jovem, não espere por isso. Você também tem que se preocupar e pode perguntar para o seu pai, para sua mãe ou para sua família, né? E se interessar aqui, ó, tem gente aí. E se interessar pela relação com o dinheiro, né? Pela situação financeira, né? Saber quanto que entra de dinheiro dentro da sua casa, quanto que sai, né? Então, é por aí. Eu acho que o jovem tem um papel muito importante, né, na relação com o dinheiro hoje. É isso. A gente vê situações assim, por exemplo, onde as famílias deixam os filhos alheios, né, à situação econômica da própria família. Então, muitas vezes o jovem, ele quer um tênis novo, ele quer um celular novo, e ele não mede o que aquilo significa no orçamento do pai ou da mãe, né? Existe um cálculo que se faz, que até nós trabalhamos mesmo com educação financeira, que é a questão do supérfluo, né? Que um lanche que tu peça uma vez por semana na tua casa, uma teleentrega, por exemplo, que tu peça na tua casa uma vez por semana, isso ao longo de 10 anos pode significar muito dinheiro, né? Então, será que ao
invés de pedir aquele X que todo mundo gosta e fazer em casa, convidar a família para fazer junto, transformar esse momento num momento agradável para todo mundo e todo mundo participar e construir a sua comida, né? Seria mais econômico, então, do que pedir o lanche e gastar esse dinheiro que pode fazer falta para a família, justamente num momento como esse, né, de crise. Vamos aproveitar esse momento para nos aproximarmos, né? E dialogar em casa. Então, o primeiro ponto vamos dialogar em casa também, né? Tive a minha renda parcialmente afetada, né? Então, daqui a pouco estou trabalhando menos horas, meu salário reduziu, mas eu ainda tenho uma renda, né? Não fiz uma reserva financeira e também tenho que me manter durante o mês e tenho algumas dívidas, porque hoje acho que é difícil aquela pessoa que não tem uma dívida para pagar, né? Alguma prestação. O que é que a gente pode falar para alguém que está vivendo essa situação, que teve a sua renda parcialmente afetada, daqui a pouco porque está trabalhando menos horas e diminuiu o salário, ou porque uma das partes da família daqui a pouco esteja desempregada, ou faz parte daquela primeira situação em que não está tendo renda nenhuma, né? A gente tem muitas situações onde o orçamento da família cai e os hábitos não mudam, né? Esse é o primeiro fator a considerar. Quer dizer, se aconteceu alguma coisa com o meu orçamento, que o mês que vem eu não vou ter a mesma quantidade de dinheiro que eu tinha para pagar as minhas contas, o que eu preciso fazer é olhar para a minha despesa, né? E a despesa, ela faz parte do orçamento, né? Quando a gente olha o que a gente ganha e o que a gente gasta, isso é uma conta que ela tem que ser positiva no final, né? O ideal é que ela seja positiva. Então, olhar para essa questão da despesa neste momento de redução de renda é primordial. E aí não é só aquilo que eu compro. É o meu consumo dentro de casa, por exemplo, com um banho menos demorado, com uma luz acesa em uma peça que não tem ninguém, o ar-condicionado que pode não ser ligado, né? Nós aqui no Sul ainda a gente é beneficiado nesse aspecto, né? De que no inverno dificilmente se liga o ar. Liga para aquecer uma peça, mas você não vai deixar o tempo inteiro ligado. Então isso também facilita para a gente não ter essa despesa. Mas são pequenas coisas, pequenos hábitos que podem mudar no dia a dia, que levam as pessoas a ter um resultado mais positivo no seu orçamento no final do mês, né? Quando se perde uma renda, ou parte da renda, o orçamento familiar precisa ser revisto. E aí eu digo de novo, a família tem que resolver. Não é o pai e a mãe que decidem o que vai ser diminuído, né? Porque também as crianças, os adolescentes, as pessoas que dividem, que fazem parte da família, precisam entender esse momento e poder, então, tomar atitudes conjuntas, né? Se eu tenho uma dívida, muitas vezes as nossas dívidas, elas são dívidas de valor. Tem gente que possui o financiamento do seu imóvel, por exemplo. Eu não posso deixar de pagar a prestação da casa, né? Então, onde é que eu vou reduzir? Eu vou reduzir no supermercado. Será que se eu gasto R$ 150 de material de limpeza por mês, eu posso baixar para 60, 70? Né? Então, olhar para as pequenas despesas e pensar que são estas pequenas despesas que fazem a diferença, né? E olhar para o orçamento, não tem dúvida, né? Eu acho que a mudança de hábito é a palavra-chave, né? Para essa situação, né? Precisa também, cara, e ter assim um olhar para a reserva financeira, né? Porque por mais que eu tenha tido a minha renda reduzida, será que até hoje, tenha a idade que tiver, né? Será que até hoje eu parei para pensar que eu vou me aposentar um dia e que a previdência do governo ela pode não chegar no dia que eu me aposentar, né? E aí eu tenho uma previdência privada. Olhar para o futuro, pensando na despesa que se tem hoje, é fundamental, né? A gente precisa olhar para frente e pensar isso. E fazer boas escolhas, né? A gente até comentava hoje que a gente olha para... Quando a gente ouve a palavra poupar, a gente sempre acha que é guardar o dinheiro, reter o dinheiro, né? Mas não é só isso, né? Eu posso poupar muito bem se eu souber como comprar, né? Como fazer boas escolhas, né? Olhando o custo da minha oportunidade, será que isso eu estou comprando pelo meu desejo de comprar? Será que eu preciso de um tênis
de marca, quando um mais simples pode me conduzir até onde eu for, né? E guardar esse valor para que lá na frente eu consiga conquistar um desejo meu ou algo que eu queira muito, né? Então, qual é o custo de oportunidade? Acho que a gente precisa observar isso, né? E mudança de hábito não é fácil. A gente sabe que é que nem dieta, né? Eu digo que é que nem dieta. Se você não colocar na cabeça que você tem que se reeducar com a sua alimentação, com o dinheiro é a mesma situação, né? Se você não se reeducar financeiramente, você vai sempre começar e não vai terminar, começar e não vai terminar, né? Então, eu acho que a mudança de hábito é imprescindível. Eu até estava observando alguns dados, né? Como o comportamento da pessoa influencia na relação com o dinheiro. Hoje, a gente tem um percentual, 25% das pessoas inadimplentes hoje, tá? Nós temos aí 80% das pessoas que são afetadas emocionalmente, e desses 80% de pessoas afetadas emocionalmente pela inadimplência, pelas dívidas que têm, 60% elas admitem ter ansiedade, só que o dado que me chama a atenção é que 25% ainda acabam comprando mais, porque elas pensam assim, bom, já estou endividado, então, né, que seja. E elas acabam, a ansiedade, isso aí, 25% das pessoas inadimplentes continuam gastando, porque elas já não veem e não sabem como sair daquele círculo vicioso, né, do endividamento. Então, esse é um dado é um dado real, né? Tá lá no site do SPC Brasil, se vocês quiserem verificar, e é algo muito importante de ser tratado hoje, né? A nossa relação com o dinheiro, o nosso comportamento com o dinheiro, né? Lá nesse mesmo site do SPC Brasil, saíram duas pesquisas muito interessantes. Uma com jovens, que ela é do ano passado ainda, 65% dos jovens com idades entre 18 e 25 anos, eles já estão ou já estiveram em estado de inadimplência financeira. Quer dizer, eu já tive dívida com o banco entre 18 e 25 anos, né? E uma outra informação bem importante que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, que também foi uma pesquisa do SPC Brasil, é que as compras no e-commerce, elas foram alavancadas nos meses de março e abril em 35%. Nós temos que observar duas coisas aí. As pessoas compram mais do e-commerce porque elas não estão, então, né, se resguardando dentro das suas casas. Só que aí, se tu vais abrir os ramos dos quais as pessoas compraram mais, se destacam as farmácias e as lojas de roupas. Então, assim, farmácia, ok, tu não pode sair de casa, mas será que a gente precisa comprar roupa na quarentena? Né? Ou durante este período em que a gente está mais recluso, assim. Então, esse e-commerce, essa pesquisa do e-commerce é bem interessante, assim, para a gente olhar essa questão, da onde que é gerado isso? Muitas vezes pela própria ansiedade, que foi o que tu te referiste. Então, eu estou ansiosa, não sei o que fazer, eu vou para a internet comprar. Precisa se olhar sobre isso, né? Preciso comprar isso. E aí a pessoa tem que se questionar, né, se está usando a internet e as redes sociais em benefício próprio ou em malefício, né, nesse caso. É isso aí. Eu acho que isso é um dado bem alarmante. Assim, hoje nós temos, nós temos 40% da nossa. Somos 210 milhões de habitantes, com 63 milhões de inadimplentes. Então, esse é um número muito grande. E não é um número que se agravou drasticamente agora nesse momento, porque a gente já vem acompanhando desde o ano passado, né? A gente já tinha esses índices, variava entre 61 e 62 milhões de inadimplentes, e agora a gente chega aos 63 milhões de inadimplentes no país. Então, e aí tem um outro dado que vem juntamente com isso, que é um grande percentual, 40% quase, desses inadimplentes têm dívidas de até R$500. Então, será que eu tenho dívidas de valor ou são dívidas sem valor, né? Ou seja, será que é a prestação de uma casa, de um carro, algo que realmente eu fiz para agregar na minha qualidade de vida, ou é algo que eu comprei para satisfazer um desejo momentâneo, né? Então, olha o custo da oportunidade aí. Então, quando
a gente olha o percentual de inadimplentes e o valor dessa dívida, desse percentual de inadimplentes, é muito preocupante, né? Fernanda, nós temos uma pergunta aqui, tá? Do Marcelo, lá da Paraíba, lá da Sicredi Creduni. Olha só, podemos dizer que problemas financeiros também são problemas de saúde? Sem dúvida. Existem estudos que apontam isso, né? Que as pessoas endividadas, elas têm uma queda na produção do seu trabalho. Muitas vezes isso gera, inclusive, afastamento, né, do trabalho, problemas de relacionamento em casa, que também geram problemas de saúde. As pessoas adoecem, literalmente, por causa do dinheiro. E essa questão de tratar esses problemas, muitas vezes, às vezes as pessoas nem se dão conta que vem da questão do endividamento, né? Ficam depressivos porque não tem mais dinheiro para comprar e não porque tem dívidas para pagar. Então, existem muitos estudos que apontam para isso e que indicam como alternativa as pessoas tomarem medidas que podem parecer, muitas vezes até simples demais, mas que é isso. Sai e deixa o cartão de crédito em casa, né? Não usa talão de cheques. Nos grandes centros isso já não é tão comum, mas nas pequenas cidades ainda é muito comum as pessoas comprarem e pagarem com talão de cheque, né? Então, darem cheque pré-datado, muitas vezes. Evita, deixa isso em casa. Aos poucos, essas pequenas medidas vão ajudando as pessoas a mudarem o seu comportamento e a doença vai embora, né? Eu não fico mais depressiva. Sem dúvida que deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque não tem dívidas, faz muito bem para a saúde, né, das pessoas. Então, gera doença sim. E aí é fazer a reabilitação, né? Fazer a reabilitação e aos poucos voltar à normalidade. Fer, olha só, vamos para o nosso terceiro fato, caso da vida real aqui, tá? Minha renda mensal não foi afetada, né? Então eu continuo trabalhando e tenho meu salário em dia, ok? Mas eu nunca me preocupei em fazer uma reserva financeira, né? E tenho um endividamento normal aí, então, como a maioria das pessoas. Se algo correr fora da curva, né? Como é que vai ficar a minha situação? Provavelmente essa pessoa cai no endividamento, né? Porque se ela deve ter dívidas, por mais que sejam dívidas de valor ou dívidas sem valor, deve ter alguma dívida para pagar. Ela não teve um abalo de renda, mas a economia toda sofreu, né, com isso. Então, por exemplo, coisas importadas, elas estão no supermercado, nos objetos mais simples que a gente compra, né? Às vezes tu compra uma massa que tu não sabe que ali dentro tem um componente que é importado e que isso encarece o produto. Se a gente olhar para o dólar nos últimos 60 dias, o que aconteceu? Ele aumentou muito, né? Então, o custo das coisas mudou. E o dólar impacta diretamente em tudo, né? A gente viu há poucos dias uma queda no preço do combustível, mas porque a demanda baixou, as pessoas não estão andando mais de carro. Mas a gente viu situações como, por exemplo, o aumento de ações de determinadas empresas na Bolsa de Valores que foram impactadas justamente em função da pandemia, né? Então, empresas que vendem respiradores tiveram seus produtos supervalorizados. Todo o mercado se afeta. Por consequência disso, tu vais pagar mais caro por produtos que tu pagava um preço normal, mas a tua renda não mudou. Se tu não olhar para os teus hábitos de consumo neste momento, o que vai acontecer é que essa pessoa que não fez nenhuma reserva até hoje, mas que a sua renda permaneceu igual, ela vai ter despesas maiores. Sem contar que ela pode também sofrer o impacto das promoções, do e-commerce, ela comprar mais do que ela comprava, ela mudar o comportamento de vida dela. E isso necessariamente ela precisa olhar e fazer um diagnóstico do que ela gasta, né? Então, o que hoje está fazendo parte da minha renda? Hoje a minha renda é impactada de que jeito? Dentro da minha casa, no ambiente que eu vivo com a minha família, né? Então, para e olha para aquilo que se gasta durante 30 dias. Faz uma análise. É mais chatinho, isso é um pouco trabalhoso, mas é uma coisa que a gente sempre recomenda, porque ela trabalha muito a questão do
olhar para as pequenas despesas. Eu costumo dizer que ninguém se endivida por ter que pagar a prestação da casa ou a prestação do carro. O que faz a gente se endividar é a falta de noção que nós temos com relação às pequenas despesas que a gente tem todos os dias. Se eu comprar um pão de queijo durante 30 dias seguidos, no final do mês eu vou ter gasto quase R$ 100 ou mais de R$ 100 sem ter olhado para aqueles R$ 100 que eu gastei. Quantos de nós vamos ao caixa eletrônico, sacamos R$ 100 na segunda-feira, na quarta, na quinta-feira, esse dinheiro desapareceu da bolsa e a gente não sabe o que fez com ele. Então, são pequenas despesas que, se a gente não controla, a gente perde a noção de onde é que está indo o nosso dinheiro, né? Quantas vezes eu já ouvi colegas, amigos dizerem assim: meu Deus, o meu dinheiro parece que desaparece da minha conta. Não é que desaparece da conta, é que a gente gasta e não sabe onde gasta. Esse é o principal papel do diagnóstico. É olhar para aquilo que eu estou gastando hoje e ver o quanto essa despesa que eu fiz, pequena despesa que eu fiz, impacta no meu orçamento no final do mês. Então, para não gerar dívida, para essa pessoa que não teve queda de renda, não se tornar um endividado, o ideal é isso, olhar para o consumo, olhar para como está gastando seu dinheiro. E isso é bem verdade, Fer, porque nós não teríamos aí um percentual enorme de brasileiros, né, inadimplentes com um endividamento de R$ 500, né, por um valor que hoje, esses R$ 500 pode ser uma roupa. E essa questão, deixa eu só te interromper um pouquinho, Karen, Sim. mas lembrei agora, essa questão do valor menor, né, pode parecer pouco. Pode parecer, eu tenho uma prestação de R$ 100, pode parecer pouco esses R$ 100. O que significa as 24 parcelas de R$ 100 que ele fez lá na loja X para comprar uma máquina de lavar roupa nova, que ele não precisava? Né? Então, o impacto no longo prazo é que as pessoas esquecem. Porque, geralmente, quando tu compra alguma coisa em muitas vezes, tu vai colocar no teu orçamento a primeira, a segunda, a terceira parcela. Né? As demais, elas passam a fazer parte de um bolo que tu não controlas. Né? E esse é o risco, assim, da gente se perder nesses parcelamentos de longo prazo. Eu lembrei de falar disso quando tu falou do pequeno valor. E tem uma reflexão que eu gosto bastante, sabe? Que a gente repete, inclusive, no trabalho que a gente faz na cooperativa de educação financeira, que é: cuide dos centavos, porque os milhões se cuidam sozinhos, né? Então, se a gente parar para pensar, é isso. Se eu não olhar para aqueles centavos que saem do meu orçamento, eu não vou conseguir ter um diagnóstico apurado e consolidado de onde meu dinheiro está indo, né? Fer, quem tiver pergunta, pessoal, vai colocando, vai perguntando. Se a gente não responder todas aqui, a gente responde depois, tá? Eu tenho mais uma pergunta aqui, que é do Márcio, e ele é a seguinte: quem pode ser meu parceiro para começar a educação financeira pessoal e familiar? Ele mesmo. O parceiro dele, ele precisa, na verdade, assim, do apoio da família, né? Mas o principal fator aqui é ele querer mudar. A gente precisa desenvolver um nível de consciência sobre o nosso endividamento. Então, a primeira coisa que eu recomendo é assim: se tu não sabes como fazer isso, tu podes procurar o gerente da tua conta, onde tu movimentas, e esse gerente vai te ajudar a fazer isso. Mas se tu tens noção de onde é que estão as tuas dívidas e tu sabes todas elas, o que é cada uma delas, coloca isso tudo no papel, te reúne com a tua família e abre o jogo. Precisamos falar sobre dinheiro. Antigamente a gente tinha, né, um jargão assim, que era: vamos falar de dinheiro, tire as crianças da sala. Não, é justamente o contrário hoje. As crianças precisam entender isso. Se é muito pequeno ainda, se não tem noção de quantidade de dinheiro, a gente pode usar símbolos que as crianças conhecem. Como, por exemplo, eu lembro que uma vez uma professora falou isso numa sala de aula nossa, do programa União Faz a Vida. Todo mundo sabe quanto custa um Kinder Ovo, né? E fala de dinheiro com símbolos, quando a gente ainda não pode falar de quantidades. Mas é muito importante, assim, a parceria. Primeiro tem que vir de dentro de ti a vontade de querer mudar, né? Sobre estar endividado. Precisa, sim, querer olhar para o orçamento. E isso é muito doloroso, não é fácil no início. É bem como disse a Kaya, é igual a fazer dieta.
Tu aguenta as primeiras 2 semanas, na terceira tu já tá, né? Só que com o dinheiro, infelizmente, isso é necessário, porque impacta diretamente na tua paz de espírito, na tua tranquilidade, né? No teu futuro, se tu não olhares hoje para o que tu gasta, né? Então, é isso. Coloca as pessoas de confiança na mesma mesa, conversa. E se tiver dúvida de como fazer, procura o gerente da tua conta, que ele vai te ajudar. E para vocês, pais e mães aí de crianças, né, que estão nos assistindo, como a Fer falou, trabalhar com símbolos é uma forma de ensinar a criança a começar a ter uma relação com o dinheiro, junto com aqueles 2 pilares que foi falado lá no início, né, que é o exemplo, né, e o que ela aprende. E as crianças, a partir dos 3 anos de idade, já têm consciência suficiente para aprender esses símbolos, tá? Então, para quem tem criança pequena em casa, 3 aninhos, já começa a trabalhar pai e mãe em casa, porque ela tem condições de aprender sim. Fer, a gente tem mais uma pergunta aqui, tá? O número de anúncios a cada site que se visita são uma armadilha tecnológica. O que fazer para não cair na tentação de comprar o que não precisa, mesmo estando em casa? É muito difícil isso mesmo. Mas sabe que existe uma maneira da gente bloquear esses anúncios, né? São os pop-ups lá da máquina, dá para consultar alguém da área de TI, aí um amigo que entenda de computador vai te dizer como é que faz. Mas se não tem jeito, se o anúncio está ali, ou se ele vem de um outro jeito, vem no celular, enfim. É só. Eu sei que isso é muito difícil, mas é uma questão de equilíbrio. A gente tem 2 sistemas no nosso cérebro, né? Um que manda a gente agir e outro que faz a gente pensar. A gente precisa necessariamente daqueles 5 minutos ali e olhar para essa questão de que se eu tenho dinheiro hoje para comprar, eu tenho um orçamento para isso, isso vai caber no mês que vem, quando eu tiver que pagar o meu cartão de crédito. É difícil, gente, mas a reflexão tem que ser essa. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho orçamento, se eu tenho essa reservinha, beleza, vai e compra. Agora, se não precisa, se não está no orçamento, se duvidou se vai ter como pagar, não compra. É sim difícil e é só uma questão de equilíbrio. Mas a gente precisa sim ter aí, ser forte, ter juízo e ter sempre em mente quanto que sobra do teu orçamento. Se não sobra, meu amigo, nem olha para o anúncio. Não olha. Né? Não cai na tentação, não olha. Agora, se esse orçamento tá com uma folguinha, se tu tá fazendo a tua reserva financeira, se tu tá equilibrado nas tuas contas, fazendo as economias que tem que fazer, e tu precisa deste item que veio para ti como promoção, aproveita a promoção, pesa, vê se vale a pena e compra. Só que a gente precisa realmente entender que eu só posso comprar se eu tiver dinheiro. Parece assim, simplório demais o que eu estou dizendo, mas é isso. Quando a gente se endivida, eu acho que o comprar, né, por desejo é um vício ilícito, né? Porque ele te dá o prazer momentâneo, mas depois tu vai se arrepender, né? Então é melhor a gente se arrepender e segurar um pouquinho a nossa vontade aí e não comprar para a gente ter uma felicidade posterior maior depois, né? Fer, eu vou seguir. Uma amiga minha veio me contar uma coisa outro dia, disse assim, mas eu acabei comprando porque eu achei que eu merecia. Não é merecer, né? Merecer todos nós talvez mereçamos, mas não é o caso. É a gente saber se a gente pode comprar. Né? Então, contar com isso. É sempre olhar para o lado, porque com certeza vai ter alguém que merece mais do que nós, né? Comprar algo. Mais uma outra pergunta aqui, tá? Fer, alguma dica para produtores rurais que têm a renda sazonal? Planejamento. Essa é a dica, né? O produtor rural, ele tem, muitas vezes ele é safrista, né? Recebe aquele valor da safra uma vez por ano e ele precisa fazer planejamento para que ele consiga usufruir e se manter daquele dinheiro um ano inteiro. Sem dúvida que o desafio de quem tem renda sazonal, seja o produtor rural, sejam os profissionais liberais, que muitas vezes, um exemplo de um advogado recebe um dinheiro de uma causa e aquele valor é alto, a pessoa pode sim se emocionar com aquele dinheiro todo, mas pensa que no mês que vem pode não receber, né? E a gente sim precisa olhar para essa questão de quantos meses eu tenho para frente depois desse dinheiro que eu recebi, como
como eu vou planejar a minha renda e manter a minha família, né? Porque muitas vezes o agricultor é ele que gera o sustento da família toda, embora muitas vezes toda a família trabalhe junto, né? Mas geralmente tem uma pessoa que é quem coordena financeiramente aquele valor. Então, é planejamento, gente. Colocar uma planilha na frente, uma folha de papel, traçar 12 meses. Se não quiser fazer no computador, não precisa, pode ser no papel mesmo. Traça ali 12 meses, quais são as minhas maiores despesas, quando é que eu tenho que comprar semente, quando é que eu tenho que pagar um implemento agrícola, quando é que eu tenho que plantar, que despesas eu vou ter. Pensar se vai sobrar ou não e se vai poder fazer alguma despesa extra. E dentro do planejamento, né, tendo isso organizado, também lembrar de sempre ter a reserva, né? E um outro ponto importante que eu vou puxar aqui é a gente ter um plano B também, porque se tivesse um plano B, isso poderia também ser uma escora nesse momento, né? Vamos dizer assim, uma escora nesse momento para suportar, até passar ou amenizar essa situação, até reequilibrar, né? Reequilibrar as finanças. Então, ter uma reserva financeira. Para você ter uma ideia, Fernanda, 34% apenas dos brasileiros têm reserva financeira, né? Então, assim, nós somos quase mais de 60% de brasileiros que não fazem reserva financeira. E aí, como, né, em um caso de mudança brusca, né, de cenário econômico, como a gente passar por isso sem sofrer tanto, né? De novo, a nossa relação com o dinheiro não tem que... A primeira palavra que tem que vir na minha cabeça quando eu ouço dinheiro não tem que ser aflição ou boleto, né? Tem que ser leveza, tem que ser conquistas, tem que ser planejamento. A gente precisa ter uma relação tranquila com o dinheiro, né? A gente pensar que o dinheiro, ele precisa trabalhar para a gente e não a gente trabalhar para o dinheiro, né? Essa questão do orçamento, de planejar, de olhar para frente, é justamente esse o objetivo, é que a gente não sofra com o dinheiro. A relação com o dinheiro, ela pode ser saudável, desde que a gente consiga se organizar, fazer uma reserva financeira, pensar o que eu vou fazer se a minha renda cessar daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, né? Olhar para frente e ter o plano B, ter o planejamento, olhar para as suas contas, né? Todos os dias. Até a gente, plano B é difícil, plano B, né? Difícil. Mas assim, se a gente olhar para todo o contexto, não existe nada fácil, né? Tudo vai depender da nossa força de vontade, da nossa disciplina e do nosso hábito, né? Fernanda, eu vou seguir aqui com a nossa próxima pergunta, tá? Nosso próximo caso de vida real e depois a gente continua respondendo as perguntas do pessoal. Então, podem continuar aí que depois a gente vai aos pouquinhos aqui respondendo. Mas, Fernanda, agora eu quero te trazer um caso um pouquinho mais confortável, tá? É aquele caso em que não fui afetada pela crise, eu tenho dinheiro, continuo recebendo meu salário, tenho reserva financeira, estou numa situação muito mais confortável. E aí eu te pergunto, como olhar para a relação com o dinheiro, né, para uma pessoa que não está sentindo a dor do momento de ter a sua renda afetada? Esse é um papel confortável, é bem como tu disseste. Eu acho que esse é o olhar da ajuda, né? Quem hoje não sofreu nenhum abalo, a minha despesa não mudou, eu recebo eu tenho a minha renda ou eu tenho o meu futuro garantido, porque eu já guardei, porque eu tive juízo na hora certa, porque eu consegui economizar. Eu penso que este momento todo, ele gera aprendizado, né? E aí é hora da pessoa refletir, assim, quais são os teus valores? O que é importante para ti como ser humano? Né? Será que a gente consegue olhar, assim, incólume a tudo que está acontecendo e não se abalar, né? Eu vi outro dia uma grande rede de lojas que colocou dentro dos seus produtos, na sua página da internet, uma oportunidade para quem está sem renda. O que eles fizeram? Eles abriram a possibilidade da Kari, que se viu sem renda, poder acessar aquela loja e vender os produtos da loja para outras pessoas
e receber comissão sobre isso. Isso é poder ajudar, né? Uhum. Então, acho que a primeira coisa é essa, assim, ó, está garantido para o futuro, tem a sua renda estabelecida, eu tenho a minha previdência, meu dinheiro guardado, eu estou bem, minha família está resguardada. Como é que eu posso ajudar quem está precisando nesse momento? E eu não estou falando de, ok, doação também. Não estamos falando de eu tirar dinheiro do meu bolso e dar para alguém, né? Além disso, às vezes a gente não precisa de dinheiro para ajudar as pessoas. Às vezes a mão de obra que eu posso oferecer vale muito mais do que eu entregar um dinheiro para alguém comprar alguma coisa, né? Então, acho que aí é o olhar sobre o que eu penso, né, com relação à sociedade toda que está vivendo momentos de carências muito grandes. E a gente vê como as pessoas se tocam com isso, é que essas lives todas que estão acontecendo para recolher de alimentos, não sei quantas toneladas, não me lembro, mas um número absurdo. As pessoas doam, elas se veem comovidas, né, com a dor do outro. Acho que a empatia é o principal fator aqui nesse momento, né? Então pensar, o que eu acredito, o que é importante para mim, né? Já que eu estou com o meu futuro garantido, como eu posso ajudar alguém nesse momento? Eu vejo muito, né, nessa situação, qual é o meu propósito, né? E reforçar o meu propósito. E o meu empreendedorismo social, né? E sustentável, porque a pessoa que está numa situação assim, ela pode ser aquela pessoa muito empreendedora, inovadora, enfim, ela está numa situação confortável, né? Mas por que não praticar o empreendedorismo social, como é o caso dessa grande rede de lojas que, né, abriu as portas e a possibilidade de ajudar aquelas pessoas que daqui a pouco estavam lá na nossa primeira pergunta, né? Sem uma renda, né, tendo que lutar pela sobrevivência, né, com família, tendo que sobrevivência, eu digo de comprar alimentos, né? Então, assim, como eu vou agir, né, enquanto empreendedor social nesse momento, né? E muitas vezes, eu sei que o Caçadores de Bons Exemplos está nos assistindo porque eu vi ali, eu escutei eles falando numa live esses dias, né? Que daqui a pouco, primeiro, a gente não vai conseguir ensinar direto de cara a ensinar a pescar, porque o rio vai estar seco. Mas se a gente olhar para aquela situação, né, e nos desafiarmos, com certeza a gente vai ajudar a encher o rio de novo e a gente vai conseguir colocar os peixinhos ali e ensinar aquelas pessoas a pescar. Então, eu acho que a gente olhar para o nosso propósito de vida, né, olhar para quem vou ser eu, né, nesse momento agora. Eu acho que é muito mais ter empatia pelo próximo, né? E o papel da educação aqui também, né, Kari? Quantas dessas famílias que estão assim estabilizadas financeiramente estão contando e compartilhando isso com seus filhos, né? Olhem o entorno, né, de vocês e procurem pensar assim que os filhos de vocês também vão conviver com pessoas que estão necessitadas em algum momento, precisam saber que a gente não vive dentro de uma bolha, que o mundo não é perfeito e que aí fora tem muita gente em condições ruins, para que a gente possa desenvolver nestas crianças também este empreendedorismo social, né? Ele precisa ter vontade de ajudar as outras pessoas. Quantas situações ruins da sociedade que acontecem que a gente poderia mudar, né? Se a gente tivesse esse olhar sobre a educação das pessoas que estão dentro da nossa casa, né? E olhar para o nosso lado, né, Fernanda? Se a gente liga a televisão, a gente lê na internet, a gente vê o que está acontecendo no mundo, mas a gente não olha para o nosso lado e a gente não para pensar que no Brasil nós temos 20 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, né? Então, de que forma nós estamos olhando para o nosso vizinho, né? A internet me leva a conhecer a pobreza e a dificuldade no mundo inteiro, mas eu tenho que começar olhando para o meu lado, né? Olhando para quem está próximo. A gente temos 5 minutos ainda, tá, Fernanda? Eu ainda quero fazer mais uma pergunta aqui que foi colocada para nós. Como colocar os nossos sonhos dentro do planejamento? É bem difícil, né? Gasta. Ninguém pode realizar sonhos sem olhar para sua despesa. Então, ainda tem muitas bibliografias, inclusive, que recomendam que a gente tenha 3 sonhos, né? Um de pequeno prazo, um de médio prazo, um de longo prazo.
sim, é o ideal mesmo, que nós consigamos nos planejar dessa maneira. Se a gente não conseguir colocar os 3 sonhos dentro do orçamento, coloquem um sonho, mas coloquem. Só se coloca sonho dentro do orçamento se ele tiver antes das despesas. Isso a gente aprendeu com a metodologia da DSOP e a gente aplica muito até hoje, né? Então, eu vou lançar todas as minhas despesas dentro do mês, depois de acompanhar, de fazer o diagnóstico, de olhar para tudo que eu estou gastando, o pequeno e o grande valor. Depois disso, eu vou relacionar os meus sonhos, quanto ele custa e quanto eu preciso desembolsar por mês. E depois, então, eu vou olhar para as minhas despesas. Eu acho que eu inverti, né? Falei despesa lá no início. Receita, então. Primeiro receita, depois sonhos, depois despesas. Para que a gente consiga colocar esse custo do sonho, porque o sonho custa dinheiro. E ele tem que representar tanto, ele tem tanto valor, que eu vou pensar se eu vou gastar, porque eu quero realizar um sonho lá na frente. Legal. Fer, para a gente finalizar, então, 30 segundos aí para você responder uma última pergunta, tá? Lá do Marcelo. Como o movimento cooperativista pode contribuir nesse período crítico para as pessoas e empresas? O cooperativismo é tão bom, né? Tem tanta coisa legal. A gente viu exemplos agora das cooperativas com o fundo social, beneficiando as comunidades onde estão inseridas. E eu penso que é isso, assim, que a gente, a pessoa que está no meio do cooperativismo, ela cuida, né? Já diz o ditado que quem coopera cuida. Nós estamos todos dentro das cooperativas do Sicredi muito preocupados e sempre muito disponíveis para ajudar o nosso associado. Então, o que eu posso dizer é isso. Se tu te apertou, procura a cooperativa que certamente alguém vai te ajudar a resolver teu problema. Eu vou falar algo assim que não é, mas é que nem uma cachaça. Depois que tu conhece o cooperativismo, tu não larga, né? É difícil. É verdade. É verdade. Nós temos... A gente tem 3 minutos ainda, tá? E Fer, eu quero, assim, te agradecer imensamente. A gente poderia ficar aqui 2, 3 horas falando e nós teríamos muito conteúdo e muita conversa, muita prosa para trazer, né? Eu quero agradecer quem está aí nos assistindo e se manteve conectado com a gente em todo momento, tá? E eu quero que tu deixe uma mensagem aí final, então, porque nós temos aí 2 minutinhos até a gente, o nosso tempo, que aqui, quem sabe, faz ao vivo, né? Então, a gente está com o tempo cronometrado. A pensar sobre dinheiro, né? O meu convite final, assim, a mensagem final que eu quero deixar para quem está nos ouvindo e nos vendo, é que passem, a partir de agora, a pensar diferente sobre o dinheiro. Pensem no dinheiro como algo que vai ser um meio para a realização dos sonhos, né? E esse realizar de sonhos, assim, de qualquer maneira eu vou precisar abrir mão, né, de alguma coisa. Então, se eu precisar abrir mão hoje de comprar uma coisa nova, de mudar, de não fazer uma viagem de férias, de convidar as pessoas para ficarem mais próximas, fazer jantinhas dentro de casa com os amigos, se isso for o caminho para realizar o seu sonho, que isso seja feito de forma feliz, que a gente encontre meios de ser feliz com menos, né? Porque a realização dos sonhos, ela precisa necessariamente que a gente abra mão, né, de coisas para a gente realizar. Então, a mensagem é essa, assim, que a sua relação com o dinheiro possa ser feliz e saudável daqui para frente. Legal. Quero reforçar que a nossa próxima live, então, vai ser na quarta-feira, 11, né, no dia 11, excepcionalmente, tá? No dia 10, não dia 11, as meninas me corrigiram aqui. E vamos pensar muito, não no que a gente pode ter, mas o que a gente pode ser melhor a partir desse novo cenário que a gente está vivendo, tá? Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Um abraço para todo mundo, Paraíba, São Paulo, Paraná, Santa Catarina,